Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de Sociologia, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, você aprenderá sobre as principais questões que envolvem a política internacional no século XXI, as tensões entre os Estados Unidos e China, e vamos discutir sobre os problemas ambientais da atualidade, como as mudanças climáticas e o aquecimento global. Vamos lá? Para a gente entender um pouco dessas relações internacionais nesse início do século XXI, é importante lembrar da própria estrutura geopolítica que existia anteriormente dentro do mundo. Ou seja, eu estou falando para você da Guerra Fria. Ao falar em Guerra Fria, o conflito indireto de ameaças político, ideológico, econômico entre Estados Unidos e União Soviética. Acontece que a Guerra Fria chega ao fim em 1991, especificamente com o próprio colapso da União Soviética. Nesse sentido, o que acaba acontecendo? Eu tinha um mundo bipolar, portanto, dois grandes polos de poder, e a partir de agora, esses dois polos de poder efetivamente desaparecem. Dentro dessa perspectiva, diversos pensadores vão apresentar que o mundo estava vivendo uma nova era, o que a gente vai chamar de nova ordem mundial. Dentro dessa premissa da nova ordem mundial, a gente vai encontrar uma das características da própria sociedade contemporânea, que é o processo de globalização. E aqui entramos em uma discussão bastante interessante, porque ao falar da nova ordem mundial, contendo como base o próprio processo de globalização, o que a gente acaba percebendo? Que eu passo a ter polos de poder. Isso significa, se antes o mundo era bipolar, dentro da proposta, dentro do contexto da globalização, ele passaria a ser multipolar. Esses polos seriam quem? Estados Unidos, Europa Ocidental e Oriente com o Japão. Ou de uma forma muito específica, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Acontece que a gente vai perceber que, apesar dessa multipolaridade, nós temos um país onde o seu peso de decisão acaba sendo maior. E todo mundo sabe do que eu estou falando. O peso que os Estados Unidos acaba tendo dentro da política internacional. E aqui vem, portanto, um questionamento. O mundo, dentro do processo de globalização, dentro dessa ordem mundial, ele realmente é multipolar ou ele passou a ser unipolar? E aqui algo para você já ficar pensando, e qual é o papel que a China passa a exercer dentro desse contexto? Porque veja, até o momento eu não citei ainda a China. Então são questões importantes que envolvem uma nova dinâmica da questão da organização geopolítica e das próprias relações diplomáticas entre esses países. Para a gente continuar essa discussão, é importante lembrar de alguns organismos internacionais e um fundamental é a ONU. E para isso a gente tem que lembrar rapidamente a criação da ONU. 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em virtude de toda a carnificina que acabou ocorrendo na Segunda Guerra. Então, um dos grandes objetivos da ONU é o quê? Manter a paz mundial. Dentro dessa criação de um organismo que tem como objetivo manter a paz mundial, nós vamos encontrar dentro dela o que a gente conhece como Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele vai ser uma instituição que vai legitimar ou não os conflitos existentes no mundo aos seus países membros. E nesse sentido é composto por quantos? 15 países. Desses 15 países, o que a gente vai perceber? 5 países são membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses países são Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China. Se vocês perceberem, são os países, de certo modo, vencedores da própria Segunda Guerra. Mas o problema não é apenas o fato desses países serem membros permanentes, mas sim um poder de decisão bastante grande. Esses países têm poder de veto. Então, independente do que os outros países possam decidir, se tiver um único país que vai dizer eu veto essa resolução, está vetado. E isso provoca, portanto, um grande desequilíbrio em uma instituição que tem como finalidade central, a ONU, de promover a paz mundial.
Então, cabe nesse momento uma resposta, e isso é uma reivindicação da qual o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem feito já há alguns anos, sobre uma necessidade de reformar as estruturas, portanto, da ONU, já que elas remontam o período pós-Segunda Guerra Mundial, inseridos dentro do contexto da Guerra Fria. E nesse momento não vivemos mais na Guerra Fria, vivemos dentro aí da nova ordem mundial, do processo de globalização, portanto, com novos problemas que acabam surgindo entre as próprias nações. Dentro desse cenário, algo também que a gente não pode deixar de pensar é em relação aos países considerados, portanto, emergentes ou em processo de desenvolvimento. E nesse sentido, cabe citar aqui a participação de Rússia, de Brasil, de China, de Índia e de África do Sul. Esses países acabaram fazendo a composição do que chamamos de BRICS, países que nas próximas décadas, até meados de 2040, 2050, vão ter um papel preponderante dentro do cenário internacional e que, portanto, vão ter uma influência maior na própria política internacional. Além disso, os membros participantes do BRICS, eles acabaram fazendo algo que começa a incomodar as outras nações, especialmente as nações ricas. Quando a gente fala da ONU e fala do próprio Conselho de Segurança, há também um famoso banco dentro da ONU. Eu estou falando do FMI, Fundo Monetário Internacional, que quando foi criado teria o propósito de promover aí o desenvolvimento dos países mais pobres através de empréstimos. Acontece que no decorrer dos anos, os países que recebiam esses empréstimos acabavam ficando atrelados em dívidas, né, quase que eternas para com a própria ONU, para com o FMI. O que o BRICS acaba fazendo? Ele acaba criando o seu próprio banco. E ao momento que ele cria o seu próprio banco, ele dá uma condição de financiamento e uma condição maior para os países que podem pegar esse empréstimo. Então, isso começa a incomodar essa lógica geopolítica, né, dentro do ponto de vista financeiro. Então, é algo bastante interessante para os países membros, especialmente esses dos países emergentes, da qual nós, enquanto Brasil, obviamente fazemos parte, mas que coloca aí uma disputa dentro dessa ordem geopolítica e é algo que está em processo. Portanto, não temos ainda uma conclusão definida sobre como que isso vai funcionar literalmente na prática. Ao lado dessa questão, estabelecimento dessas novas ordens, né, junto com o próprio BRICS, que eu acabei de falar com você, nós temos também algo bastante curioso, né? Se a Guerra Fria terminou lá em 1991 e nós estávamos falando da guerra entre Estados Unidos e União Soviética, a imprensa internacional tem dedicado boa parte das suas notícias a uma nova Guerra Fria. E essa nova Guerra Fria é uma guerra envolvendo Estados Unidos como uma grande potência capitalista e a China, né? Portanto, uma grande potência, mas que ainda recebe o rótulo aí, portanto, de um país comunista. E aqui, para a gente ter uma ideia dessa própria disputa, ambos são importantes parceiros comerciais. Tanto a China dos Estados Unidos, como os Estados Unidos da China. E pelo fato de serem parceiros comerciais, eles começam a entrar em atritos em relação aos próprios produtos que são produzidos ou consumidos um pelos outros. Acontece que a China tem uma vantagem quando a gente pensa no processo produtivo comparado com os Estados Unidos. Eu estou falando para você de um país que tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas, enquanto os Estados Unidos está chegando a 500 milhões de pessoas. Se estamos dentro de uma lógica onde é importante consumir, eu posso pegar apenas, né, 1/3 da população chinesa, que ela já seria todo o mercado consumidor estadunidense. Além disso, a China vai ter condições de produzir, né, produtos industrializados com um preço muito mais competitivo do que o dos países ocidentais ou mesmo do próprio Estados Unidos. Isso fazendo com que a China passe a ser o grande exportador de mercadorias industrializadas aí por todo o mundo.
Se antes existia por parte do Ocidente um certo preconceito contra produtos chineses que simbolizavam, né, produtos de péssima qualidade, você já deve ter reparado pelos meios de comunicação que a China tem enviado foguetes para o espaço, expedição para a Lua, para mostrar o quê? Que ela também é detentora de tecnologia, e é detentora de tecnologia de ponta. Além disso, algo que caminha ao lado do desenvolvimento industrial é a própria qualificação profissional. E nesse sentido, os chineses têm promovido grandes investimentos na educação, muitas vezes maiores do que aquele que os Estados Unidos acabam investindo na educação básica dos seus países. Então, eu passo a ter esse problema relacionado especialmente à competitividade dentro desse momento, que, como eu coloquei, é o da globalização, da integração, da troca de produtos, né? Da efervescência, obviamente, cultural. Por outro lado, os Estados Unidos têm algo que os chineses não têm, né? O American Way of Life, ou seja, o modo, né? O estilo de vida americano. Se de um lado os chineses conseguem ser extremamente competitivos com a questão da produção, eles não acabam atingindo isso no modelo, portanto, ideológico, no modelo de propaganda. Basta você perceber que quando nós vamos, né, ao entretenimento como cinema, a maior parte de nós vai assistir um filme de Hollywood e não um filme dos estúdios chineses. E isso também acaba tendo um peso dentro dessa questão geopolítica. Agora, aquele exercício rápido para saber se você está prestando atenção na aula. E agora vamos também para uma outra discussão que envolve a geopolítica internacional. É algo que precisa ficar sempre muito claro, né? A pauta ambiental ele está presente hoje em qualquer área do conhecimento, né? E não vai ser diferente aqui dentro dessa discussão das relações internacionais. Mas por incrível que pareça aqui, esses dois rivais que são parceiros, muitas vezes eles vão entrar em acordo. Por quê? Uma vez que o mundo está passando por esse processo de mudanças climáticas, tanto o governo estadunidense, anteriormente na figura, portanto, de Donald Trump, como o governo chinês, né, na figura de Xi Jinping, vão dizer que as mudanças climáticas vão ter que, aspas, aguardar um pouco, porque eles não podem efetivamente sacrificar a economia dos respectivos países para fazer as adaptações necessárias na indústria para limitar a quantidade de emissão de gases, portanto, dentro do planeta. Não é à toa que grande parte desses acordos internacionais nós temos a participação dos Estados Unidos, temos a participação da China, mas comecem a perceber e compreender. Geralmente a assinatura não faz parte desses países. Eles estão lá como ouvintes, né, propondo até algumas soluções, mas sempre pensando, a economia é em primeiro lugar. Talvez a exceção nesse momento seja o próprio, né, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, que sim, tem assinado alguns acordos em relação às mudanças climáticas e tem demonstrado aí bastante medo com o que pode acontecer em relação a isso. E por quê? Por causa dos impactos que já são extremamente visíveis, seja na América, seja na Europa, na África ou mesmo na Ásia. E dentro desse processo das mudanças climáticas, a gente começa a perceber também que, obviamente, são os países mais pobres que acabam sofrendo, mas isso não significa dizer que os países ricos também não vão sofrer. Um exemplo claro, para a gente até finalizar parte da nossa discussão, países como a Holanda têm muito medo das mudanças climáticas, porque se aumentar o índice do oceano, uma parte da Holanda vai literalmente desaparecer, né? Então são problemas realmente bastante sérios e que precisa dessa discussão internacional entre as grandes potências e entre as potências emergentes, como é o caso do Brasil, que tem uma carta na manga em relação à sua biodiversidade e em relação à floresta amazônica. A dica de filme que eu tenho aqui é também um documentário produzido aí por o candidato à presidência dos Estados Unidos, o Al Gore, que foi inclusive também vice-presidente. Verdade Inconveniente, falando sobre as mudanças climáticas e colocando também em xeque algo que muitas vezes está presente na sociedade brasileira e na própria sociedade internacional. O que é mito e o que é verdade em relação às mudanças climáticas. Vale a pena realmente ver esse documentário. Aluno e aluna, acabou nesse momento a nossa aula, mas não deixe de
consultar o nosso material de apoio, saiba mais, lá vocês vão encontrar uma variedade imensa de artigos, jornais, revistas, filmes que discute essa temática do século XXI, das relações internacionais entre as grandes potências industriais ao lado das potências emergentes. E agora eu vou ler aquela frase de reflexão de término de aula. Não existe progresso e desenvolvimento sem meio ambiente conservado. A sustentabilidade é fundamental para a perpetuação da espécie humana e animal. Judson Clayton Maciel. Até uma próxima, pessoal.